Boa noite. Sejam bem-vindos à Casa do Mirabês. Vamos então hoje para mais um encontro, para mais um estudo. Nosso tema hoje, Jesus. Tivemos a semana passada, a data natalina, onde nós tivemos algumas reflexões sobre Jesus, e nós vamos dar continuidade hoje desse tema, tá bom? Edmar, o nosso companheiro aqui da casa, vai fazer o estudo por nós. E para que tenhamos um bom desempenho nesse estudo, peço que o senhor desligar o celular e colocar no modo silencioso, por gentileza. Vamos então fazer a nossa prece. Vamos então agradecer a Deus, nosso Pai, por estarmos aqui, reunidos na casa de Mirabês, que já nos acolhe com os braços abertos, trazendo para nós todas as energias, trazendo para nós a paz, a harmonia e o equilíbrio. Para que possamos abrir nossos corações nessa noite de hoje, para esse estudo que vai trazer muito, mas muita paz, muito amor no nosso coração. Vamos falar de Jesus, nosso mestre amado, nosso querido companheiro, que está conosco em todos os momentos da nossa vida. Que Ele possa iluminar a cada um de nós, iluminar o nosso Edmar para fazer esse estudo por nós, para que possamos realmente entender mais um pouco do seu Evangelho sobre a luz da doutrina espírita. Que assim seja. Edmar. Boa noite a todos. Que o nosso divino mestre possa nos auxiliar na tarefa, os amigos espirituais possam nos preparar e nos dar a intuição necessária para que a gente possa falar no fundo dos corações. Nossa tarefa hoje é falar sobre Jesus, uma coisa que todo mundo ouve todo dia e às vezes a todo instante, estamos sempre orando, pedindo a Ele alguma coisa e também agradecendo. Eu procurei trazer um pouco pelo que Jesus faz por nós há milhares, milhões de anos, Ele plasmou nosso sistema solar, plasmou o nosso planeta e colocou aqui coisas como foram necessárias para que a gente possa evoluir. Todos os espíritos foram para cá, bem incipientes, no início da formação da vida da Terra, mesmo antes do negativo dos espíritos aqui, nas formas minerais, já estava aqui na Lua. E depois veio as formas terras, plantas, animais, aí foi até chegar o homem. E não querendo que a gente conhece a nossa estadia aqui, ele recebeu espíritos de um outro planeta, espíritos já bastante resistentes, que vieram de outro planeta para nos auxiliar na nossa evolução. Pode ser que nós tenhamos vindo, inclusive, de outro planeta, para estagiar aqui e procurar o crescimento necessário, o aprendizado necessário para a gente evoluir moralmente. No livro A Caminho da Luz de Emmanuel, do Espírito Emmanuel, Chico Xavier, ele traz que há milhões de anos a concentração de cocheiro se encontra a capela, onde o planeta estava passando de provas e expiações para a regeneração. Alguns milhões de espíritos
rebeldes lá existiram no caminho da evolução geral, dificultando a consolidação das penosas conquistas daqueles povos cheios de piedade e virtudes, mas uma ação de saneamento geral os alejaria daquela unidade que fizera jus à concórdia perpétua para a edificação dos seus elevados trabalhos. As grandes comunidades espirituais, diretoras do cosmos, deliberaram então localizar aquelas entidades que se tornaram pertinazes no crime aqui na Terra longínqua, onde aprenderiam a realizar na rua e nos trabalhos penosos do seu ambiente as grandes conquistas do coração e impulsionando simultaneamente o progresso dos seus irmãos inferiores. Então a gente vê que Jesus recebeu esses espíritos que estavam endurecidos, resistentes às mudanças, que não aceitavam a evolução moral, persistiam em fazer maldade, em cometer crimes, para que evoluir, nos ajudasse a evoluir. Eles tinham a deficiência moral, mas tinham o conhecimento tecnológico. Eles tinham o conhecimento de várias coisas científicas que poderiam trazer para esse povo embrutecido que aqui estava, e ajudar na sua evolução. Então foi através desses espíritos que foram sendo criados a roda, domesticação dos animais e muitas coisas que promoveram a melhoria de vida daqueles que aqui se encontravam. Então eles passaram a viver mais em comunidade, a plantar, semear e poder ter uma vida um pouco menos nômades. E depois veio outras revoluções inúmeras. Então a gente vê na época do Egito, antigo, quanta coisa foram feitas lá, quanta evolução tecnológica teve naquela época, muito antes de Cristo aqui está. Eles já traziam também os germes da elevação moral. Então todos eles já começaram a ter alguma noção de como evoluir moralmente. A gente vê que os hebreus já acreditavam em um só Deus, já não tinha aquelas diversos deuses, e começaram a disseminar isso entre vários povos. Como eles eram sempre dominados, essa cultura de um só Deus atingiu vários povos e foi infiltrando em diversos países na época, trazendo essa cultura de um todo mundo. Então, continuando aqui no livro, foi assim que Jesus recebeu a luz do seu reino de amor e de justiça, aquela turba de seres sofredores e infelizes, com a sua palavra sábia e compassiva, exortou essas almas desventuradas à edificação da consciência pelo cumprimento do dever de solidariedade e de amor, no esforço regenerador de si mesmas. Mostrou-lhes o caminho imenso de luta que se desdobrava na terra, envolvendo-as no halo bendito de sua misericórdia e de sua caridade sem limites. Abençoou-lhes as lágrimas santificadoras, fazendo-lhes sentir
os sagrados triunfos do futuro e prometendo-lhes a sua colaboração cotidiana e a sua vida no porvir. Tendo ouvido a palavra do Divino Mestre, antes de se estabelecer em mim, as raças brancas, nos seus grupos rituais, guardaram a reminiscência das promessas. Eis porque as epopeias do Evangelho foram previstas e cantadas alguns milênios antes da vinda do Sublime Estado. Então, quando Jesus aceitou esses espíritos, vamos dizer, criminosos, né, de outros planetas, ele os preparou para que o povo que aqui estava fosse melhorando, para que eles conseguissem elevar no amor, na compreensão, buscando menos violência e mais progresso, mais atitudes de crescimento. Nessas épocas, nós tivemos vários precursores, né, de Jesus, vários profetas que anunciavam a chegada de Jesus. O povo foi evoluindo e foi se preparando. Então foram milênios de preparação para que Jesus aqui pudesse chegar. E mais de 100 anos, aliás, mais de 300 anos antes de Cristo chegar, começou a ser preparado todo um aparato para que ele pudesse encarnar lá na Terra. Uma coisa que não é fácil, o espírito daquela dimensão, o espírito de luz, encarnar aqui na Terra, é uma coisa muito difícil. Ele tem que evoluir muito para poder caber aqui nesse planeta. Então, teve um preparo muito longo. E Maria, mãe de Jesus, veio muito antes de sua encarnação ajudar nesse preparo aqui na Terra, preparando, afastando aqueles espíritos malignos que tanta influência traziam, né, para que o ambiente estivesse mais propício para que o Cristo pudesse encarnar. Então a gente sabe que na região onde Cristo encarnou, tudo estava com muito mais facilidades, as plantas cresciam mais, os frutos eram mais saborosos, né? Tudo porque o ambiente espiritual estava mais preparado. E Maria encarnou também numa família que a preparou adequadamente, né, para receber Jesus. E quando Jesus chegou, apesar de ruim que acontecia, já era uma região bem melhor de se viver do que era antes. E essa preparação que Jesus fez levou milênios, né, para que a gente pudesse evoluir, pudesse enxergar aquilo que era necessário para a estadia dele entre nós. Mesmo assim, quando Jesus aqui chegou, ele não tinha ainda todo o povo preparado para receber tudo aquilo que ele podia colocar. Então ele tinha que falar muito por palavras, por exemplos, né, de acordo com a cultura da época. Então foi um caminho muito tortuoso, né? Havia muitas pedras e muitos espinhos, um caminho a ser percorrido.
aqueles poucos que acreditaram nele foram aqueles que começaram a disseminar os ensinamentos que ele trazia. E ele procurou demonstrar a todos aqueles que estavam à sua volta, né, o amor, a caridade, tratava todos com absoluta presteza e com muito amor no coração. Todo esse amor que a gente sente até hoje, né, que aquece o coração da gente. Jesus nos pede apenas que a gente confie, que a gente acredite, que possamos seguir em frente, buscando aprimorar a nossa caminhada a cada instante. Toda vez que nós cometemos um pequeno deslize, né, nós temos que pensar: por que eu estou fazendo isso? Como estou fazendo isso? E buscar nos ensinamentos de Cristo as razões para não fazermos as coisas erradas que possamos estar fazendo. É importante que saibamos a cada dia, a cada instante, avaliar nossas atitudes, se nós estamos agindo com amor, se nós estamos agindo de acordo com os preceitos cristãos. Ele nos chama a cada dia para seguir. E como a gente não aceita um chamado deste? Como Paulo, né, na entrada de Damasco, ele está sempre nos chamando. E nem sempre a gente está tendo a atitude que Paulo teve de aceitar esse chamado e buscar seguir o caminho de Cristo. A gente fica muitas vezes relutante. Ficamos muitas vezes buscando conforto material, o amor de outras pessoas, ao invés de procurar dar conforto e dar amor. Quantas vezes somos egoístas, né, nas nossas atitudes? Às vezes uma pequena palavra. Quantas vezes a gente precisa, às vezes, dar um sim, ter uma conversa e a gente se cala. A gente não tem conversa, não dá um sim, às vezes é uma pessoa que está precisando. Então temos que buscar dentro de nós essa força que Cristo nos dá a cada dia, esse amor que Ele dissemina entre todos nós. Ele nos dá um roteiro para que a gente alcance a vitória. Mas a gente nunca consegue seguir esse roteiro. A gente está sempre cometendo deslizes. Muitas vezes em nosso trabalho, nós deixamos, às vezes, de ajudar um companheiro, deixa ele seguir. Né? Às vezes a pessoa está fazendo um trabalho com certo risco de se acidentar, e a gente às vezes poderia auxiliar, orientando melhor, e a gente deixa para lá. Quantas vezes a gente poderia estar ensinando alguma coisa para que aquela pessoa pudesse crescer, melhorar, correr menos risco, ter um trabalho mais tranquilo, e a gente se omite, depois você vai ocupar meu lugar. Quantas pessoas fazem isso? É uma coisa que nós precisamos ter muito cuidado no nosso dia a dia, de não impedir, às vezes, o crescimento do outro. Que
Porque quando a gente não ajuda, a gente está impedindo, a gente está colhendo o crescimento daquela pessoa. E isso faz muito mal a nós mesmos. Porque isso é falta de caridade, é falta de amor. Precisamos, a cada dia, buscar essa compreensão de nós mesmos, conhecer a nós mesmos, para que a gente possa estar melhorando, avaliando a cada instante por que eu estou cometendo, às vezes, uma infração de trânsito, às vezes, prejudicando uma outra pessoa no trânsito, querendo que todos saiam da frente que eu conversa, e às vezes por causa de segundos que levariam para você ter uma condição confortável, você acaba aborrecendo o outro motorista, que pode gerar inclusive um atrito que pode ter consequências muito danosas. E tudo isso faz parte da nossa rotina muitas vezes. O cuidado que nós precisamos é muito grande em todas as atividades que temos no lar, principalmente. Quantas vezes a gente ofende uma palavra dita fora de um contexto, uma palavra dita de forma agressiva, uma falta de paciência. Quantas vezes a gente prejudica a relação e atitudes, às vezes, idiotas que a gente tem. E muitas vezes também prejudicamos, fazendo mais do que deveria, deixando que a pessoa fique, às vezes, preguiçosa. Então, tem muitas atitudes que precisamos estar avaliando a cada dia, para ver se estamos agindo correto ou não. As relações entre as pessoas são muito importantes, principalmente dentro do nosso lar. Porque muitas vezes os maus espíritos usam as pessoas que estão ao nosso lado no dia a dia, às vezes dentro do nosso lar, para nos cutucar, para nos fazer com que a gente possa modificar ou, às vezes, até piorar. Porque elas, às vezes, têm atitudes que te deixam agressivo e você tem palavras ásperas, palavras grosseiras e gera uma briga. E isso são energias negativas. Então, a gente tem que ter muito cuidado, tem que ter muita vigilância em tudo que a gente faz no lar, no trabalho, no trânsito, em qualquer ambiente que seja isso. Quando estamos aqui na casa é uma maravilha, né? Todos são flores, são todos bonzinhos, todos amorosos, damos abraços, né? Ao sair de uma volta, a gente se transforma. Você está falando que todo mundo é bonzinho, eu estou falando comigo dos dois, eu não sou boazinha. Eu tomo bomba todo dia. Hoje eu tomei bomba 3 vezes. Porque eu não posso xingar a pessoa, eu escrevi no papel, lá no papel eu xinguei, tá? Mas a gente vai aprendendo, vai se transformando. Mas eu xinguei, no papel eu xinguei. Depois que eu chegar de novo em casa, eu vou pôr fogo, mas eu xinguei, tá? Perfeito. Eu tomei bomba 2 vezes, 3 vezes. E a gente toma muita bomba em toda a vida, né? A gente está sempre tomando bomba. E a hora que eu faço culto no lar, vem aqui, sou da doutrina, minha mãe era tarefeira, meu irmão parou, e mesmo assim eu esqueço tudo, eu sei lá, eu esqueço tudo. Me irritou, já não comunico assim não. Infelizmente ainda faz parte de quase todos nós essas atitudes. Desencarnado, pula para cima, não, já sei que pula para baixo mesmo. Tem uns cachorros assim, para a quinta dimensão, não, eu já sei que é pula para baixo mesmo, tá tudo certo. Mas
pelo menos nós estamos aqui aprendendo, Sim, melhorando, com certeza. né? Não tem Buscando que ser crescer. sincera, né? Sim, mas super sincero. Não, tem gente que acha que você não tem do Cristo do Egito, não, eu não sei o que estou fazendo. Essa própria análise que a gente faz é um momento de crescimento, é uma forma da gente se conhecer para mudar, para se transformar. Isso é muito importante. Você saber onde você erra, saber o que você faz de errado, é de fundamental importância para a sua transformação, para a melhoria. Sem isso, a gente não cresce. Nós temos um lado bom e um lado ruim, né? Tem que ver qual vai sobressair. Tem dia que sai, né? Se a gente toma bomba, a gente tem que repetir. Eu tenho que tomar até acertar, até passar. Obrigada. A gente sabe que Jesus vai nos esperar a todos, né? Lá no final. Todos nós seremos evoluídos um dia. Podemos levar centenas, milhares, milhões de anos, mas vamos chegar lá. Centenas é muito pouco, né? Acho que é centenas de milhares que a gente vai levar para chegar lá, mas nós vamos chegar. E Jesus está nos esperando, está nos amparando, está sempre do nosso lado, nos intuindo, nos levando a melhorar a cada instante. E isso é que é importante. Ele teve todo esse trabalho de trazer espíritos de outros planetas para nos ajudar. E continua trazendo. E continuam vindo espíritos de alta estirpe sempre para nos acompanhar, para nos orientar, nos ajudar. A gente tem tantos exemplos aí, né? Exemplo, o último que se foi desses grandes exemplos de Valdo Franco, né? Chico Xavier e tantos outros antes deles, né? Que nos ajudaram. Chico deixou mais de 400 livros para nos ajudar, para nos reforçar na nossa fé, na nossa maneira de agir. Tudo isso é a obra de Cristo que foi nos trazendo as formas de crescimento, as formas de melhoria, as orientações necessárias. Jesus diz, né, lá em João capítulo 8, versículo 12, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Olha, gente, quem segue Jesus tem sempre um farol à frente, né? Porque ele é um farol, ele não é uma luz, ele é um farol. E se nós seguirmos esse farol, nós não vamos cometer tantos erros, nós não vamos cair tantas vezes, nós vamos aprender um pouco mais rápido na nossa caminhada. O que a gente não pode é ignorar tudo isso que Ele nos deixou, toda essa luz que Ele deixou para nós. Estão aí todos os evangelhos, e depois veio a simplificação dos evangelhos, né, das parábolas, que foi a codificação feita por Kardec, que nos trouxe primeiro o Livro dos Espíritos, né, esclarecendo todo o caminho que nós precisamos seguir, a forma de maneira simples, de maneira clara, de como proceder, de como agir com o nosso irmão. Nós temos uma fonte enorme de informações no Livro dos Espíritos, e vem também o Evangelho segundo o Espiritismo, que traz toda aquela força moral do Cristo, que traz toda aquela iluminação moral que nós precisamos acolher fundo em nosso coração, para que a gente possa colocar em prática no dia a dia. As lições de Cristo são muito importantes e são muito profundas. O fato de nós estarmos ainda engatinhando aqui na Terra
é porque somos resistentes. Estamos resistentes a seguir esse caminho que Cristo traçou para todos nós. Não é culpa do meu irmão, do meu pai, da minha mãe, dos meus filhos, não é culpa de ninguém eu ser assim. A culpa é minha, exclusivamente minha. Tudo que eu serei depende do que eu faço, depende de como eu ajo, depende do que eu falo, depende das minhas atitudes, das minhas ações, que tudo tem origem no meu pensamento. Então, se nós aprendemos, se nós nos treinamos a pensar no bem, a gente para de praticar uma série de coisas que afetam os outros negativamente. O pensamento é a fonte de tudo o que nós somos. E o pensamento está ligado diretamente ao nosso espírito. É o espírito que pensa. Então, se eu estou vendo as coisas, se eu tenho as orientações de Cristo, eu tenho que jogar para o meu espírito, para que ele assimile tudo isso e me faça ser melhor. Então, sou eu sempre. Tudo depende do que eu penso, da minha atitude, de tudo que eu faço, da forma que eu ajo. Somos muito imperfeitos e vamos demorar muito a chegar à perfeição. Mas o caminho a ser trilhado é muito difícil. Teremos muitos espinhos, muitas pedras, mas se nós começarmos a viver com mais alegria, com mais simplicidade, com mais amor no coração, a gente vai afastando essas pedras, afastando esses espinhos e vai trilhando um caminho mais fácil. A alegria de viver é muito importante para que a gente possa crescer no amor e na caridade. Nós precisamos primeiro ter domínio de nós mesmos. Jesus diz lá em Mateus, no capítulo 5, bem-aventurados os pobres de espírito, os que choram, os mansos, os misericordiosos, os brandos e pacíficos. Quando é que estamos sendo brandos e pacíficos? Eu estou sendo brando com a minha esposa, com meus filhos, com todos aqueles que convivem comigo no dia a dia? Eu estou pacificando? Ou eu estou tumultuando? Ou estou atrapalhando a vida daqueles que me cercam? São coisas que nós temos que pensar que Cristo nos deixou para que a gente pense a cada instante, para que a gente tome as atitudes corretas. Quem segue a Cristo não anda nas trevas, porque Ele é um farol potente, que vai clarear toda a caminhada. Mas muitas vezes eu coloco uma venda nos olhos e vou fazer coisas indevidas. Eu vou buscar os prazeres da vida, né? Vou buscar as coisas mais confortáveis, aquelas coisas materiais que me dão um certo prazer. E a gente troca, muitas vezes, o prazer espiritual pelo prazer material. Nós somos essencialmente espíritos. Esse corpo que nós temos é apenas para que a gente possa trabalhar nosso espírito. É uma ferramenta que nós temos para crescer, para melhorar. Nós vamos ter as vicissitudes, né? Nós vamos ter
as dificuldades materiais para ganhar facilidades espirituais. Então, muitas vezes, as coisas que nos acontecem, que nos, às vezes, aborrecem, são coisas para o nosso crescimento espiritual. O que a gente precisa é ver o bem em todo o mal que acontece. Muitas vezes vem uma coisa ruim para que a gente não tenha uma coisa pior. Então, aquele mal é um mal menor e nós precisamos aprender com ele. Jesus está sempre atento a todas as nossas necessidades. E nada que nos acontece é por acaso. É de acordo com as nossas necessidades de aprendizado, nossas necessidades de crescimento. Então, feliz daquele que consegue tirar nas tribulações do dia a dia as lições para crescimento, para melhoria, para o desenvolvimento espiritual, para o desenvolvimento moral. Jesus diz: vós sois o sal da terra, vós sois deuses, sois a luz do mundo. Então, a essência divina está dentro de nós. E se nós colocarmos uma venda e ficar fazendo coisas erradas, nós deixaremos de ser o sal da terra. Deixaremos de ser a luz do mundo. Nós deixaremos de ser aquilo que Ele nos colocou aqui para ser, que é sermos pessoas melhores. Bem-aventurados os pobres de espírito, os que choram, os mansos, os misericordiosos, os brandos e pacíficos. Mais uma vez. Então, se eu sou brando e sou pacífico, eu tenho uma grande chance de melhorar. Eu tenho uma grande chance de assimilar mais os ensinamentos de Jesus. Ele coloca um texto aqui muito importante que está lá em João, capítulo 14, versículo 16. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque o não vê e absolutamente o não conhece. Essa foi a promessa que Jesus nos deixou e que depois nos trouxe, esse Consolador prometido, que é a codificação da doutrina espírita. Essa codificação está nos beneficiando extremamente para que a gente possa divulgar mais para o mundo esse amor do Cristo, porque ela foi muito mais simples de compreender e mais fácil de nós absorvermos. Então nós estamos aqui hoje, frequentando uma casa espírita, exatamente para que a gente possa estar aperfeiçoando esses conhecimentos e poder aplicar no nosso dia a dia, nos tornando pessoas cada dia melhores. Venho, como antigamente, entre os filhos transviados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. Então ele nos convida a escutar. Nos convida a trabalhar. Nos convida a buscar sempre a melhoria daquele que está ao nosso redor.
fazer o bem àquele que está à nossa volta. Muitas vezes acabamos praticando o mal, porque estamos na correria, não tenho tempo, estou muito cansado, não posso fazer isso agora. Quantas desculpas a gente encontra para deixar de amparar, às vezes um amigo nosso, às vezes um filho, às vezes a esposa, o marido. A gente arruma uma desculpa. Pode até ser que a gente esteja cansado, mas quase sempre, quando a gente tem uma boa atitude, o cansaço desaparece. Fazer o bem descansa, dá alívio, faz com que a gente se sinta melhor, se sinta mais confortável, se sinta mais amparado. Toda vez que a gente pratica o bem, vem uma energia muito forte que nos ampara, nos sustenta e tira aquele cansaço. Muitas vezes você chega do trabalho, depois de um dia, às vezes, estafante, com vários problemas que teve, a esposa, o marido, pede alguma coisa. Não, estou muito cansado, não dá para fazer isso. E você continua cansado. E muitas vezes, quando você raciocina bem e faz, parece que o cansaço some, desaparece. São as energias divinas que vêm para nós. A gente fazendo bem, a gente atrai energias positivas, atrai o amor divino. E isso nos descansa, nos tranquiliza, nos harmoniza. E sempre depois disso, o repouso é muito mais tranquilo. A gente consegue descansar com muito mais paz, porque nosso espírito provavelmente vai sair e vai para lugares bons, porque veio de uma boa ação. E quando a gente está emburrado, nervoso, às vezes no dia seguinte a gente acorda mais cansado, porque nosso espírito não vai procurar as coisas boas, acaba indo para um ambiente que traz mais tumulto e a gente fica mais cansado ao invés de descansar. Porque todos nós, quando adormecemos, nosso espírito sai e ele vai procurar de acordo com as afinidades que ele está tendo naquele momento. Se nós estamos afinizados com espíritos inferiores, nós vamos ter energias negativas. Mas se afinizamos com espíritos superiores, nós vamos para um ambiente que vai nos trazer energia positiva. E no dia seguinte nós acordamos dispostos e prontos para qualquer coisa. Sou o grande médico das almas e venho trazer o remédio que deve curá-los. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6. Gente, olha quanto é importante essa frase. Ele é o médico das almas. Ele é que nos cura. Ele é a nossa luz, é a nossa fonte de energia, é a nossa busca de paz, a nossa busca de amor. Olha a importância que tem essa palavra na vida de cada um de nós. Kardec coloca tanta coisa importante
no Evangelho segundo o Espiritismo, para o nosso crescimento moral, que às vezes a gente lendo dá até vergonha da gente não seguir aquilo, porque muitas vezes a gente lê e não segue. E o Evangelho segundo o Espiritismo é tão simples de entender que a gente só não segue se não quiser. As coisas estão ali bem fáceis de cada um absorver. Então é importante que nós tenhamos, com esse advento do Espiritismo, buscar esses ensinamentos, esses conhecimentos, para que a gente possa trilhar caminhos mais seguros, não ficar falseando. Como diz o outro, não está entrando em areia movediça. A gente procurar um caminho firme. Nem sempre esse caminho vai ser o mais agradável, o mais bonito, o mais confortável, mas é o caminho mais seguro. A paz interior é que vai nos levar ao caminho do Cristo, ao caminho do bem. Na questão 625 do Livro dos Espíritos, é perguntado qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu como guia e modelo para o homem, e a resposta é simples: Jesus. Miramês traz aqui o seguinte: ele é o tipo da perfeição moral que a humanidade pode aspirar, sendo o espírito mais puro, animado pelo Espírito Divino. Então, gente, Jesus é um espírito de luz, é um espírito divino, e ele nos ilumina, nos dá o caminho. Na questão 626, a pergunta é a seguinte: só por Jesus foram reveladas as leis divinas e naturais? Os Espíritos respondem: não. Pois eles sempre estiveram escritas na natureza e foram intuídos por sábios de todas as épocas, preparando o terreno para a revelação completa de Jesus. Então, como nós dissemos lá no início, Jesus veio preparando há muito a nossa elevação moral e preparou o caminho por milênios, e muitos sábios vieram trazendo os ensinamentos necessários para que a gente pudesse evoluir moralmente. Possivelmente nós estivemos lá talvez na época do Egito Antigo, na época do que Moisés fez a transposição, na época de Cristo, e por muitas gerações posteriores nós possivelmente estamos caminhando, talvez alguns milênios, para chegar onde nós estamos. E cabe a nós nos prepararmos, hoje, com esse vasto material disponível, que tem as obras básicas de Kardec, e inúmeros livros que vêm nos reforçando em cada segmento que precisamos. Temos literaturas aí importantíssimas, Emmanuel, de inúmeros, não dá nem para enumerar a quantidade de espíritos que vêm nos trazer os conhecimentos espirituais para cada momento de nossa vida, para cada forma de viver, para cada forma de pensamento.
Nós temos uma fonte inesgotável para crescimento, para melhoria. E depende apenas de nós atingir essas melhorias e poder crescer. Tem uma parte que Jesus deixou, que eu deixei aqui para o final, porque ela é de suma importância para a nossa vida cotidiana, que são as bem-aventuranças. Ele coloca, está lá em Mateus, né, capítulo 5, versículos 3 a 12. Então, no versículo 3 está: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Será que eu sou pobre de espírito? Quando é que eu demonstro que eu sou pobre de espírito? O pobre de espírito... Igual eu falei com ele, né? Não fiquei dando bem conta, O pobre de espírito é aquele, né, que não faz a coisa errada. Eu não faço a coisa errada. O pobre de espírito, ele tem a simplicidade no viver. Então ele vai ser consolado, porque ele é simples. Então, muitas vezes, o pobre de espírito é aquele que sofre com uma opção de pessoas que ficam achincalhando ele, né? Xingando, mandando: você não presta, você não faz isso, você não faz aquilo, né? E ele está ali humilde, simples, e fazendo o melhor que ele pode. Então, ele vai ser consolado. É importante que sejamos pobres de espíritos, mas é importante que tenhamos o conhecimento, a luz interior, para que a gente possa absorver as coisas que possam nos fazer sem nos revoltar, sem a gente agredir. Porque o pobre de espírito não agride, ele é simples. Bem-aventurado os mansos. Aliás, antes, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Quando choramos pelas diversas coisas que ocorrem na vida, né? Pessoas que sofrem, pessoas que estão passando fome, passando falta. Quando choramos por causa das tragédias e procuramos orar, ajudar, esses momentos serão importantes para a nossa vida, porque nós vamos receber o consolo. Chorar não é, às vezes, derramar lágrimas. Chorar é sentir a necessidade de ser útil, de ajudar. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então a gente vê esses que vivem agredindo, né? Matando, roubando, se aproveitando das outras pessoas. Dificilmente eles herdarão a terra, porque nós já estamos numa fase de transição de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Então, quando esse planeta estiver em regeneração, nós não vamos sofrer tanto. E esses que persistem no mal, eles vão para um outro planeta, igual vieram os capelinos para cá, né? Para o sofrimento, para eles trabalhar, para eles burilar o espírito, né? Para crescer. O doutor Bezerra e o Chico veio lá de Capela? Desculpa, não.
o doutor Bezerra de Menezes, o Chico Xavier, da Capela. Eu não sei te dizer. Eu já ouvi falar que ele veio de lá, e aqui a gente gosta dele, a gente lê os livros, a gente idolatra. E lá diz que ele fez um dos causadores da explosão do planeta eles. Eu já ouvi falar isso muito claro, sabe? Aí eu queria perguntar para os Pode ser, mas eu não sei te dizer com certeza. Mas eu não vi livro não. Mas entre contar e ver a certeza, a diferença é muito grande. Nós temos que tomar muito cuidado, porque nós estamos com espíritos aqui, como grandes instrutores, e que muitas vezes, por uma falsa literatura, que nos chega sem a confirmação. Por isso é importante do estudo, da pesquisa. Sempre foi assim. Se eu quero e eu preciso entender alguma coisa, eu tenho que buscar fontes fidedignas. isso. Para não ter esse processo de enganos. Ok. Uma pessoa que faz um bem aqui, ele é um espírito de evolução, com certeza. Isso. Mas se ele já chegou aqui com esse processo dele, com certeza ele já veio preparado. Isso. Nada na Terra chega aqui sem a preparação divina. Então nós temos que tomar muito cuidado com esses detalhes. Eu não procuro saber qual espírito veio de onde, porque isso não é importante. O importante é o que eles nos trazem. Sim. O que eles trazem para a gente. Eu acho importante sim, sabe por quê? Porque às vezes a gente fala de espírito assim, eles têm que errar com a gente, eles evoluíram. Então, se eles evoluíram, nós podemos evoluir. Então, tudo é importante. Eles também erraram, também foi espírito errante também. No decorrer da evolução, foi destruído. E quem me falou, não é qualquer pessoa que falou, não. Eu fui numa casa espírita, é um palestrante muito assim, ele veio de São Paulo, uma casa assim, que teve assim, então estava no meio da palestra estudando, ele foi falar. Aí ele falou assim, eu não tenho permissão para falar, mas como foi perguntado, eu vou falar. Aí eu achei interessante, por isso que eu perguntei, porque eu nunca vi livro nenhum. Mas eu vim da palestra perguntar, também eu não sabia. De repente pode ser. Mas eu não tenho essa confirmação, não tem como te. A gente já conhece a casa aqui, é da casa. Aí eu vou perguntar para ele, porque se eu estou aqui, às vezes sabe alguma coisa com você. Mas como ela disse, é muito importante que a gente busque as fontes. A fonte de cada informação é fundamental para que a gente possa ter segurança em fazer uma afirmação. Então, a gente sempre tem que procurar a FEB, a União Espírita Mineira, coisas de uma... espiritual Maria Santíssima, em São Paulo. E o palestrante estava incorporado ali com o Dom Ramires, que é um cigano espiritual dirigente da casa. E ele recebe o doutor Bezerra de Menezes da casa. Aí eles falavam, eu gostei tanto dele falar. A gente precisa ter muito cuidado, porque tem muitos espíritos desencarnados, inteligentíssimos, que às vezes manipulam as coisas. Então a gente tem que ter muito cuidado. Eles fazem tratamento do doutor Bezerra, fluido. Todo sábado, uma vez no mês, eles fazem tratamento do doutor Bezerra. Lá é muito bonito. Eu nunca fui em São Paulo, não. Já vim, eles atendem pela visão já mesmo. É muito bonita a casa. É importante procurar uma fonte fidedigna para não ficar em dúvida. Bom, gente, nosso tempo esgotou. Eu espero que tenha dito coisas que possam ajudá-los, né? Porque esses estudos mais ajudam a mim do que às vezes a vocês. Toda vez que a gente busca um estudo, ele serve mais para a gente mesmo do que para os outros. Eu espero que possa ter trago alguma luz e que isso possa servir para cada um melhorar a caminhada e ter mais paz e tranquilidade. Então, agradeço a todos pela atenção, pedindo ao Divino Mestre que acolha todos vocês em seu coração e nos dê força e saúde para continuar na luta diária. Vou passar a palavra para o nosso amigo. Agradecendo ao Odimar pelo estudo da noite. Muito obrigado, Odimar. Pessoal, tem alguns recados aqui para vocês que é muito importante. É dia 31 agora, quarta-feira, nós vamos ter a palestra normalmente.
tá? Não vamos ter a evangelização. No domingo acontece a palestra e também vai ter evangelização. Domingo vai ser normal, tá ok? Aqui, como foi falado sobre livros, né? Livro dos Espíritos, né? Evangelho segundo o Espiritismo, eu quero trazer para vocês que a biblioteca tem vários livros ali para venda, são livros novos, livros usados, né? Tem Jesus no Lar, vocês podem procurar lá, que é muito, muito bom, né? E tá lá preço, né? Bem agradáveis para todos. E também tem um empréstimo de livros. Quem quiser, né, pegar de empréstimo para levar para casa, para ler, também tem um empréstimo, tá ok? Após a nossa prece, quem sentir a necessidade do passe, nós pedimos para ficar aqui na nossa fila, mas que fique em silêncio, né, que fique realmente concentrado, né, para quando entrar no passe, né, receber com mais facilidade as energias que vão ser trabalhadas ali no passe, em seu próprio benefício. Então é importante que o próprio silêncio já é uma prece. Você já vai estar em prece conectado com o alto, isso facilitando, né, o seu atendimento ali na cabine de passe. Tá ok, pessoal? E isso é para quem realmente sentir a necessidade, porque só de estarmos aqui hoje na fraternidade, a espiritualidade já cuida de nós, né? Cada um que está sentado aí nas cadeiras já recebe, né, o atendimento, né, para que possam estar cada vez melhor espiritualmente. Mas tem aqueles que são recomendados ao passe, aqueles que ainda têm uma necessidade do passe, que podem ficar à nossa direita ali, né, no finalzinho da prece. Tá ok? Eu vou chamar o Mendes então para fazer a prece final por nós. Então vamos fazer a nossa prece de encerramento, levar nossos pensamentos até o nosso Pai maior, agradecer pela oportunidade de estarmos aqui para essas reflexões a respeito de Jesus, a respeito do Evangelho. Que Jesus possa envolver a todos aqui presentes, nos dois planos da vida, em muita paz, harmonia e serenidade, e que possa nos conduzir aos nossos lares em segurança. Agradecemos ao irmão Miramês e toda a equipe dos benfeitores espirituais por essa oportunidade de aprendizado. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos ainda hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em novas tentações e faltas, e livra-nos, Senhor, de todo o mal, pois vosso é o poder e a glória, para todo sempre. Que assim seja. Boa noite a todos, muita paz e luz.